Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar sobre alguns questionamentos de um vídeo que eu fiz atrás, falando sobre o maior índice hoje de divórcio nos países, é exatamente questões financeiras. E me questionaram isso no direct e eu queria conversar um pouco sobre isso. Está provado que 52% dos divórcios no Brasil advêm de problemas financeiros, contra 62% aqui nos Estados Unidos, que hoje é problema financeiro. Então, o que é que eu fiz? Eu elenquei os 10 maiores erros que a gente vê financeiros no casal que leva a esse desfecho dos casamentos, tá? Primeiro, esconder as dívidas e compras. Tem marido que é muito machista e não quer expor a situação financeira do casal, como a parte financeira fica sob a responsabilidade dele, ele omite que eles estão endividados, que estão com dificuldade financeira. Por outro lado, tem muitas compras que infelizmente as mulheres fazem e que elas omitem dos maridos para não ter confusão, não ter briga, não ter desavenças. Então esse é um dos grandes motivos que levam aos problemas financeiros do casal. 2. Não conversar sobre finanças. É importantíssimo que a família esteja envolvida na situação financeira da família mesmo. Os filhos precisam saber, porque quando você dá um não ao filho, você dá um não com que explicação? Nenhuma. A gente não pode ir para esse lazer hoje, a gente não pode fazer essa viagem, mas por quê? Tem que explicar, o momento financeiro não está ideal, a gente não está podendo fazer essas despesas extras, então isso tem que ser conversado, tem que ser colocado. A criança vai entender, ela precisa entender que nem tudo é possível e o não faz parte da criação, tá bom? Número 3, falta de planejamento financeiro. Isso é o mais comum que eu pego. Não existe um planejamento para gastos, não existe. Gente, a gente tem que planejar tudo. Até uma viagem que a gente vai fazer daqui a 1, 2 anos, ela tem que ser planejada. Isso tem que estar no nosso planejamento. Isso faz parte da nossa vida, porque senão vai chegar na hora, a gente não vai ter o dinheiro para ir. Ou então, porque você compra passagem, por exemplo, se você quer ir ao Brasil e você compra com muita antecedência, você compra com preço bem melhor. E você se planeja para isso. Então tem que haver um planejamento financeiro para tudo, para aquisição de uma casa, aquisição de um carro, aquisição de qualquer bem, para uma viagem, para as férias, tem que ter um planejamento financeiro. Um querer controlar o outro. Muitas vezes um só trabalha ou os dois trabalham. A gente não pode querer controlar o outro, a gente controla filho, mas a gente não controla o cônjuge, né? Não faz sentido. Vocês têm que viver numa harmonia que não exista o controle de um sobre o outro, não há hierarquia numa relação conjugal, ok? Querer comparar, isso é péssimo em tudo. Você não pode comparar os filhos, você não pode comparar os colegas de trabalho e muito menos você se comparar com outros casais. Poxa aí, ó, a gente chegou aqui nos Estados Unidos há muito mais tempo que o casal fulano de tal, mas eles vivem viajando, eles vivem aproveitando a vida, ninguém sabe a situação financeira de ninguém. Então não se compare com ninguém. Primeiro porque não vai ser igual, a situação não é igual, os casais são diferentes. Então não se compare, porque toda vez que há uma comparação, há um atrito, há uma insatisfação, é péssimo. Todo nível de comparação é horrível. Quanto mais um casal que é uma relação de duas pessoas que vieram de mundos diferentes, você não pode comparar com outro casal que veio de outros mundos ainda. Então não há o que comparar. 6, pedir emprestado para parentes. Isso acontece muito e na surdina. As pessoas têm mania de estar apertada aqui, liga para a mãe, liga para o pai, liga para o irmão, pede emprestado, não comenta com o outro. Gente, o empréstimo é para a família, então a família, que os filhos nem saibam, tudo bem, mas o casal tem que saber. Tem que ser uma coisa de comum acordo, porque a dívida é do casal, não é da pessoa. Quando você casa, você tem união das coisas, das forças, não é assim. Então as coisas escondidas, elas tendem a dar problema na frente, sempre. 7, apontar o dedo para outro. Apontar o dedo é péssimo. Você aponta o dedo para o outro, por quê? O erro nunca é de um só.
O erro é dos dois. Então não há por que apontar o erro. Ao invés de apontar o erro, vamos resolver o que está causando o problema. Mas não é apontando o erro que você... O que adianta descobrir a culpa de quem é? A culpa não vai resolver. Você tem que resolver o problema na origem. Mas a culpa não dá a solução para o problema. Concorda? A culpa não soluciona. Ela só mexe e fere, machuca. Causa mais problemas ainda. Tentar recuperar relacionamento com dinheiro. Isso é horrível. É querer comprar o outro, né? E ninguém quer ser comprado. Você tá numa crise danada no casamento, por quê? Porque tá tudo endividado, aí você vai na rua e traz um presente. Mais dívida, mais problema, ninguém tá à venda. Então, nem pensar. Flores, nada disso. Isso não contribui, gente. Não é isso que contribui. O que contribui é o diálogo. O que resolve é o diálogo, a conversa, é o colocar no papel, é o esclarecer. Isso sim resolve um problema. É ter maturidade de sentar com tranquilidade com o seu parceiro, a pessoa que você escolheu para viver sua vida, e discutir o que está dando errado. Mas não é discutir brigando, é chegar a um consenso. O que é que a gente pode fazer junto para sair disso? Porque se ficar, ao invés de unir força, se ficar com atrito, ficar puxando cada um para o seu lado, vai romper. O casamento não vai aguentar. Casar é difícil, gente. Conviver é difícil. A gente tem que ir aparando as arestas. E o problema financeiro não pode ser um problema que leve a uma dissolução. Não é por aí. Falta de reserva. A falta de reserva leva a N problemas. Se acontece uma coisa inesperada, você não pode fazer nada. Você não tem reserva. Se acontece uma oportunidade maravilhosa, você também não pode fazer nada porque você não tem reserva. Você entra de férias, não pode viajar? Não, porque você não tem uma reserva. Então a falta de reserva é horrível. O casal tem que se preparar para ter uma reserva. Não é reserva de problema, é reserva de oportunidade. Veja aquela reserva como uma oportunidade para uma coisa boa que você pode fazer com esse dinheiro que você guardou. E 10º, não comemorar as pequenas vitórias. A gente só quer comemorar, a gente comprou uma casa, comemora, comprou um carro, comemora. Não, gente, as pequenas vitórias é que fazem a vida. Se a gente comemorar os pequenos ganhos, poxa, a gente conseguiu, ó, esse mês a gente não comprou nesse cartão, esse mês a gente quitou esse cartão. Totalmente, a gente se livrou dessa dívida. É uma vitória pequena, mas é boa. É uma vitória que você deve comemorar. Isso sim. E a base de tudo isso, gente, sabe o que é? A falta de união. É a falta de Deus dentro da família. Você lê a Bíblia com seu esposo ou sua mulher, você frequenta alguma igreja, vocês têm Deus dentro de casa, Deus dentro de vocês. Porque olha só, a Bíblia, ela tem princípios fundamentais nessa área. A Bíblia é um livro completo e ela tem muitos versículos, ela tem 2.350 versículos sobre o dinheiro. Então, todas essas dúvidas que vocês têm financeiras, vocês podem tirar na Bíblia. Vocês podem consultar a Bíblia. Vocês podem ouvir os conselhos que estão nas Escrituras. Os conselhos de fiança, os conselhos de gastos, tudo está na Bíblia. Tudo você encontra. E a Bíblia, a leitura da Bíblia e a frequência a alguma coisa, alguma religião que vocês tenham juntos, fortalece o casamento. Porque a gente tem que ter Deus dentro da nossa vida. A gente tem. Quando a gente coloca Deus dentro da nossa vida, da nossa família, tudo muda. Muitas vezes as separações, os problemas financeiros vêm porque você não lê as escrituras, você não ouve os conselhos, vocês não têm Deus dentro de vocês. O Deus não está unido, vocês não estão se unindo a Deus. O Deus, como é que eu digo? O Deus existe, mas vocês não estão cultivando eles dentro de vocês. Vocês não estão se aproximando dele, vocês não estão cultivando, não estão frequentando, não estão lendo as escrituras, vocês não estão buscando Deus, que é tão maravilhoso e nos ajuda em tantos aspectos. Então, ao invés de ficarem medindo força, se unam a Ele, leiam a Bíblia,
se juntem, procurem ajuda. Não conseguiu ler as escrituras, não conseguiram ali ajuda, não conseguiram entender, procurem ajuda de alguém que possa, um planejador financeiro, alguém que possa ajudar vocês. Mas finança definitivamente não pode ser problema de separação de casal. Não faz sentido. Ela está hoje acima de traição. Isso é um absurdo, gente. A gente não querer se entender com aquele que a gente escolheu para viver para sempre. Aquele que a gente teve filhos, que a gente construiu um lar. Então não pode ser o dinheiro, é muito pouco o dinheiro destruir uma união de um casal. E eu estou aqui porque eu trabalho exatamente com isso, eu ajudo o cristão a sair das dívidas, sem mexer um dólar no seu orçamento. E para ser feliz, para você cultivar dentro de você a felicidade, você pode sair das dívidas. Você deve sair das dívidas. E você nunca deve deixar que a falta de dinheiro e as dívidas interfiram na sua vida, tirem a paz do seu lar, destruam o seu casamento.